Oi pessoal, sou o professor Felipe e na aula de hoje a gente vai aprender a calcular inequações do segundo grau. Vamos lá a definição. Toda inequação que pode ser reduzida a uma desigualdade em que o primeiro membro é um polinômio do tipo ax2 mais bx mais c com a diferente de zero. Então a única restrição é o a ser diferente de zero para ele manter o grau aí, né, do segundo grau. O segundo membro é zero, né, uma desigualdade em que o primeiro é esse polinômio e o segundo membro é o zero, é chamado de inequação do segundo grau na variável ou incógnita x. Então, ao contrário do que a gente vem trabalhando, ele não tem o símbolo de igualdade, vai ter o símbolo, né, de desigualdade. Que símbolos são esses? Menor, maior, menor ou igual, maior ou igual, certo? Eu vou colocar aqui a fotinha para vocês, né? Então, são esses aí, certo? Então, vamos lá. Vamos começar. Eu vou trabalhar fazendo a consideração igual a gente já vem fazendo com uma função normal. Só vou trabalhar com a igualdade lá no final quando a gente for fazer o estudo, certo? Então, vamos lá. Considerando aqui menos x, né, o exemplo, menos x ao quadrado mais 1 igual a zero. Vamos separar os coeficientes. A igual a menos 1. O b, que é o coeficiente que é acompanhado do x1, não tem, então ele é igual a zero. E o c, que é o termo independente, é igual a 1. A gente pode observar que o a é igual a menos 1, então ele é menor do que zero. Então eu vou ter o gráfico de uma função, né, uma função com concavidade para baixo, certo? Então o gráfico dessa minha função, dessa desigualdade, vai ser voltado para baixo, certo? Então, só que considerando o a negativo, ele é negativo, menor do que zero, com concavidade voltada para baixo, não é suficiente. Porque quando o a ele me diz apenas que a concavidade é voltada para baixo. E eu vou ter algumas opções para isso. Ele pode ser da seguinte forma. Ele pode não tocar no eixo x, voltada para baixo, não tocando no x. Ele pode tocar o eixo x em apenas um ponto gráfico, quando as minhas raízes são iguais, são idênticas, e quando ele toca em dois pontos, quando as raízes são diferentes, certo? Então, o que vai me determinar qual desses é meu gráfico vai ser o delta. Então, vamos calcular o delta. O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a, o b é 0 ao quadrado menos da fórmula 4 vezes o a vezes o c. Então, 0 ao quadrado, 0, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1 vezes 1, 4, meu delta é igual a 4, certo? Então, o delta é maior do que 0. Se o delta é maior do que 0, então vai ser o meu gráfico. Ele vai ter duas raízes distintas que vão tocar no eixo, né? Vai tocar em dois pontos o eixo x, certo? Então, tá aí. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos calcular. Trago ela para cá e eu vou calcular. Ela é incompleta em b, então basta eu passar esse 1 para cá, vem menos 1. O que é que eu estou fazendo? Eu estou somando o oposto a ele, então eu vou somar menos 1 aqui e aqui desse lado. Então, vai ficar assim, multiplicando ambos os membros por menos 1, para ficar positivo aqui o meu coeficiente A. E agora, eu vou fazer a operação inversa. Fazendo a operação inversa, isso aqui é uma potenciação, então vai ficar x igual a mais ou menos raiz de 1, certo? E a raiz de 1 é 1, então x é igual a mais ou menos 1. Então, são minhas duas raízes. Elas são o menos 1 e o 1. Colocando o gráfico, a gente já tinha definido. Então, ele é o gráfico que toca em dois pontos, com concavidade para baixo, toca no menos 1 e no 1. Certo? Então, a maioria das análises de inequações ou sinal
traz apenas o eixo x, porque é o que nos interessa, certo? Mas o y normal, ele fica aí, certo? Então, a maioria das respostas não traz o y. Isso é porque nós vamos analisar com base apenas nas raízes. Então, não há necessidade de ter o eixo y, mas você imagina ele aí. Por isso que eu coloquei aí, mas já tirei, certo? Então, vamos lá. Observando. Vamos observar que o gráfico, para baixo aqui, ele está todo na área que a gente vai chamar de negativa. Então, tudo isso aqui é negativo. Então, essa área abrange quem? Abrange todos os valores menores do que menos 1 e maiores do que 1. Certo? Então, tudo é negativo. Então, você coloca tudo negativo aqui. Está tudo para baixo, né? Para lá do lado de baixo em relação ao eixo y, certo? E para não colocar esses vários aí, a gente coloca só esses dois aqui. Para valores acima, né? Acima desse eixo, né? Acima em relação ao y, né? Para o lado de cima, imaginando que o y está aqui, vão ser os valores positivos, certo? Então, você vê que eu tenho, para valores menores do que menos 1, vou ter y negativos. Para valores de x entre menos 1 e 1, eu vou ter valores de y positivo. E para valores maiores do que 1, eu vou ter valores de y negativo de novo, certo? Então, vamos lá fazer o resumo. O meu y vai ser maior do que 0 quando o meu x estiver aqui no meio, ó. Então, vai ser para valores de x maiores do que menos 1 ou menores do que 1. Tá aqui. Coloque o x aqui no meio que você vai conseguir fazer. Para o x igual a 0, não, para o y igual a 0, o x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 1 ou 1, que são as raízes. E para y negativo, eu vou ter quem? Eu vou ter x, para quando o x for menor do que 1, ou menor do que menos 1, ou maior do que 1. Certo? Então, essa forma aqui separadinho é a melhor que a gente consegue explicar, certo? Dá para explicar melhor fazendo de forma separada. Você vai encontrar esse estudo com ele junto, que no caso é esse que eu vou explicar agora. Ó, eu só vou repetir, mas aí eu vou aglutinar, vou juntar. Quando o y for maior do que 0, o y vai ser maior do que 0 para x, né, para o valor de x aqui no meio, ó, menores do que 1 e maiores que menos 1. Certo? Agora, reescrevendo essa segunda, mesma coisa. Quando o y for 0, o x ou vai ser menos 1 ou vai ser 1. E para o y negativo, f de x, né, menor do que 0, para o y ser negativo, ó, o x, né, vai ser maior do que 1, né, e menor do que menos 1, desse lado, certo? Então, isso aqui só foi eu reescrevi isso. Só que analise a questão. F de x é igual a essa inequação que ela é menor do que 0. Então, ele só quer valores o quê? Só quer valor de y menor do que 0. Porque toda essa expressão aqui, ó, toda essa função aqui, ó, menos x2 mais 1 tem que ser menor que 0. Então, ela é menor que 0 quando? Aqui nesse terceiro item aqui. Então, ele aqui é a resposta, certo? Então, a resposta para uma inequação é um conjunto, né, de soluções, né, que vai ser o x pertencente aos reais, quando o x for maior do que 1 e menor do que menos 1. Certo? Então, essa é a solução. Então, ele só vai querer essa partezinha aqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço.